Fala, minha gente, como é que vocês estão? Espero que todos sejam bem e firmes. A gente vai estar inaugurando uma etapa diferente aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Que a gente vai estar aproveitando um pouquinho esse espaço para estar trazendo algumas questões que são levantadas, têm sido levantadas lá no nosso perfil no Instagram. O link, inclusive, para o nosso perfil vai estar aqui na descrição desse vídeo. A gente, essa semana, começou uma caixinha de perguntas para você colocar ali algumas questões a respeito de textos bíblicos, dúvidas a respeito do texto bíblico, de algumas questões bíblicas, ou então algumas questões a respeito da fé e o cotidiano. E um dos temas que surgiu nessa semana foi a respeito do tema da intimidade com Deus, a intimidade com Cristo. Então a gente vai pensar um pouquinho aqui a respeito do que significa ser íntimo de Deus e como alcançar essa condição. Essa pergunta, esse tema, ele é muito pertinente porque, ao meu ver, a humanidade hoje vive, a nossa geração vive um processo muito curioso, que nunca uma geração foi tão cética e ao mesmo tempo foi tão supersticiosa. É como se chegasse numa altura do caminho em que tivesse uma bifurcação e agora ela não sabe mais para onde ir. Se ela segue pelo rumo desse processo de secularização, que é um total afastamento com qualquer preocupação a respeito de se Deus existe, qual é o propósito dele para a gente, ou então da superstição, de começar a se apegar a qualquer situação não bem entendida e trabalhar algum aspecto pseudo-religioso, como se tivesse alguma questão espiritual por trás daquele elemento. Então a humanidade está vivendo esse processo que, ao meu ver, é muito curioso e a gente pode perceber claramente aí no cotidiano, tá bom? E por que a questão da intimidade com Deus precisa ser pensada com calma, principalmente diante desse contexto que eu acabei de descrever? Porque nós temos a tendência de tentarmos pensar alguns assuntos, e isso é muito natural, tendo como referências aspectos daquilo que nos cercam, coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Então a gente tenta interpretar algumas questões com base em elementos que nos são oferecidos na nossa caminhada, coisas que estão ao nosso redor. Então, para pensar em intimidade com Deus, é necessário que nós venhamos repensar se o nosso estilo de vida ele não está trilhando por um processo de secularização, ou então se o nosso estilo de vida ele se apega demais a questões que são meras superstições. Porque intimidade com Deus é mais prático do que a gente imagina. Eu queria começar, eu não vou mapear toda a Bíblia para poder falar a respeito de intimidade com Deus ou intimidade com Cristo, como está lá na pergunta, mas eu vou trazer um texto assim que é muito especial, no capítulo 18 do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 18, versículo 17, Deus se vê numa situação ali em que ele tem que intervir a respeito da condição de duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. E Deus tem ali já uma aliança firmada com Abraão. Então no versículo 17 do capítulo 18 do livro do Gênesis, está assim, conforme a versão NVI, que é a nova versão internacional. Então disse o Senhor: esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? Deus tem uma aliança com Abraão, como vocês sabem, né? Inclusive no versículo 18 ele traz isso mais uma vez, a lembrança que há uma proposta de aliança entre Deus e Abraão, de tal forma que Abraão se tornaria pai de uma grande nação, uma nação grande e poderosa. Então Deus tem uma aliança com Abraão e ele diz o seguinte: não faz sentido eu escolher os meus propósitos, as minhas intenções para Abraão. Para a gente entender, inclusive, a profundidade nesse relacionamento entre Deus e Abraão, na carta de Tiago, já agora no final da Bíblia, capítulo 2, versículo 23, nós encontramos o seguinte: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então Deus e Abraão nutriam um relacionamento de intimidade, de cumplicidade, de tal forma que Deus se sentiu muito à vontade para revelar os seus planos a Abraão. Nós temos a tendência de pensar a respeito de intimidade como se nós pudéssemos, de alguma forma, pelo fato de sermos íntimos de alguém, de termos controle ou influência sobre aquela pessoa. Na verdade, intimidade
está mais relacionado à cumplicidade, a uma caminhada em conjunto. Para a gente pensar em intimidade com Deus, a gente não pode pensar tendo como perspectiva o poder para controlar a vontade de Deus. Mas a gente tem que pensar, quando a gente for realmente se colocar disposto a viver um relacionamento de intimidade com Deus ou com Cristo, nós temos que pensar nessa condição de caminhada em conjunto, onde o quê? Onde nós nos tornamos participantes do agir de Deus, do agir de Cristo. Por isso que é tão impressionante quando nós encerramos as nossas orações com "em nome de Jesus". Por quê? Naquele momento em que nós oramos, aquele momento que nós estamos apresentando petições ou qualquer tipo de situação, num momento de oração, num momento de clamor, nós encerramos com essa expressão para dizer o seguinte: nós assim desejamos e que seja feita a vontade de Deus, assim como seria feito em nome de Jesus, assim como se o próprio Jesus estivesse fazendo. Seja feita assim a vontade de Deus, assim como Jesus estaria fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos pensar sempre nessa perspectiva, porque o amor, ele abre mão do poder. Então, quando nós temos esse desejo de viver um relacionamento com Deus, de ter intimidade com Deus, nós não precisamos mais nos preocupar com se as nossas vontades ou os nossos desejos serão atendidos. Porque uma vez que nós vivemos intimidade com Deus, nós descansamos sabendo que Deus está lado a lado com a gente e Ele será o garantidor de que todas as coisas que nós realmente necessitamos se cumprirá. E tem um aspecto muito importante que é o seguinte: Jesus disse, se vocês me amam, vocês vão cumprir, vocês vão obedecer os meus mandamentos, como nós encontramos no capítulo 14 do Evangelho de João. Ou seja, a intimidade com Cristo está relacionada ao quê? A fazer a sua vontade, a cumprir os seus mandamentos. Da mesma forma nós assim fazemos, sem qualquer tipo de preocupação, mas será que essa não é uma relação unilateral, onde apenas a vontade de Deus é cumprida e aquilo que eu desejo, aquilo que eu percebo que as coisas podem ser feitas para o meu benefício e eu não tenho que mais se preocupar com essas coisas? O texto bíblico ele é bem claro quando ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas lhes serão acrescentadas. Que o nosso desejo primeiro seja de buscar a vontade de Deus, de cumprir o seu reino, de ser tão íntimo de Deus, de tal forma que nós nos passamos a ser representantes diretos de Cristo aqui. Passamos a trilhar uma jornada, um caminho, como se o próprio Cristo estivesse nos nossos passos. E aí, essa caminhada, essa jornada, essa busca por viver a vontade de Deus, nos levará naturalmente a uma condição onde a gente já não precisa mais nos preocupar com as nossas próprias questões, porque o próprio Cristo, que é o nosso fiel intercessor, é garantidor de que Ele há de nos sustentar, como está lá no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou como está na NVI, de nada sinto falta. Porque há uma relação de cumplicidade, há uma relação de intimidade. Espero que essa breve explicação tenha trazido algo de interessante e abençoador para a sua vida, tá bom? Fica aqui mais uma vez o meu pedido, acesse o nosso perfil lá no Instagram, vai sempre acompanhando os conteúdos que a gente tem gerado lá, tá bom? Para se inteirar a respeito das atividades da comunidade e também para estar deixando as suas dúvidas, as suas questões a respeito da Bíblia e da fé em Cristo. Tá bom, minha gente? Forte abraço, fé em Deus e pé na estrada.